eu comecei a cair literalmente. E naquele sonho eu ia caindo, eu estava passando por dentro do chão e caindo, eu não sei como, eu estava caindo. E eu pensava, meu Deus, como eu estou caindo assim? Caindo, até que eu caí em um lugar. E quando eu cheguei naquele lugar, um lugar todo esquisito, assim, umas plantações secas, aquele lugar feio, esquisito. Quando eu estava naquele lugar ali que eu olhei assim, começou a vir aqueles bichos estranhos correndo para o meu lado. Muitos irmãos aqui já devem ter assistido o filme O Parque dos Dinossauros, parecendo aqueles bichinhos pequenos do filme, criaturas mais feias do que aquelas, correndo para o meu lado, e na minha frente assim eu olhava, tinha milhares, tinha muitos. E de repente eu levantei os meus olhos e olhei assim e vi uma criatura bem mais alta, uma criatura bem grande. E ela chegou próximo a mim assim, e ela olhou para mim e deu uma risada bem feia, aquela risada de filme de terror, aquela risada terrível. E ela riu para mim e falou assim: até que enfim eu consegui te trazer para este lugar. E aquele lugar era um inferno, meu irmão. Eu sei que muitas pessoas talvez já parou de acreditar no céu, parou de acreditar no inferno, parou de acreditar em Deus. Mas era um lugar feio. Eu quero dizer para você nessa noite que o inferno existe, mas o céu também existe. E há somente dois caminhos, um que leva para o céu e um que leva para o inferno. Nós decidimos a nossa vida aqui hoje. É hoje, enquanto nós estamos vivos. Porque depois que nós morrermos, não haverá mais oportunidade. Depois que os nossos olhos se fecharem aqui na terra, nós vamos nos separar diante de Deus, e aí vamos enfrentar uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. E a eternidade sem Deus é uma eternidade com o diabo. E naquele momento, naquele lugar feio, naquele lugar esquisito, aquele bicho estranho rindo e falando aquelas coisas para mim, eu comecei a clamar a Deus, gritando: meu Deus. Naquela hora eu não tinha força, a voz parece que não saía, mas no meu pensamento eu gritava: meu Deus, tem misericórdia de mim, me dá mais uma chance. Meu Deus, me dá mais uma chance, tem misericórdia de mim, me tira desse lugar, me dá mais uma chance. E naquele momento, meu Deus, meus irmãos, enquanto eu clamava a Deus, de repente, assim, de uma hora para outra, eu saí daquele lugar e de repente eu estava dentro de um hospital. Era uma sala toda branca, parecendo esse teto aqui, ó. E eu estava flutuando. E lá de cima eu olhava e via o meu corpo lá embaixo, em cima da maca. E eu olhava e falava: meu Deus, como pode? Como pode? Eu estou aqui. E via aquele tanto de médico em volta do meu corpo. Eu perguntava: o que está acontecendo? Eu olhava e falava: será que eu morri? Só posso ter morrido, eu estou vendo meu corpo lá embaixo, eu estou aqui. E eu tive esse sonho, meus irmãos. E depois disso, depois de eu ver o meu corpo em cima, ver os médicos em cima da maca, ver os médicos todos em volta de mim, eu acordei daquele sonho. Eu fui fazer uma viagem para o estado de Goiás e não queria fazer essa viagem. E eu pensava assim, toda hora, aquele pensamento sobre mim, pensando assim: eu vou fazer essa viagem pela última vez. Eu me encontrava com os meus parentes em Goiás, e parece que uma voz falava dentro de mim: pode despedir, que é a última vez que você está vindo aqui. Você nunca mais vai voltar aqui, você vai morrer. E aquele pressentimento dentro de mim. E quando aconteceu esse acidente, no dia que aconteceu esse acidente, eu desci para a casa da minha mãe, de moto. Eu morava aqui no bairro Morumbi, ela morava lá, ali em frente ao Center Shopping, lá embaixo. E eu desci, passei o dia inteiro com a minha mãezinha lá, almocei com ela, passei o dia inteiro com ela conversou comigo, falou até de Deus comigo naquele dia. E quando foi à tarde, subindo, voltando para casa, aconteceu isso. E quando eu senti a roda do ônibus me esmagando no asfalto, eu sentia meus ossos estralando dentro de mim. Eu comecei a pedir e clamar: meu Deus, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Não deixe que eu vá. E naquele momento que eu gritava: Jesus, me dá mais uma chance. Mais uma, somente uma. Aquele ônibus parou do nada. O ônibus parou literalmente, e era numa esquina, e tinha um bar na esquina, e estava cheio de homens naquele bar, e as pessoas viram aquele acidente e saíram todas correndo e vieram,
e gritava com o motorista: motorista, afasta o ônibus, tem um rapaz debaixo do ônibus, afasta. E o motorista afastou. Naquela hora o ônibus já tinha subido um pouco em cima do meu corpo, e com a roda do ônibus, com o peso do ônibus subindo no meu corpo, quebraram costelas desse lado do meu corpo, e uma das costelas perfurou o meu pulmão. E os irmãos sabem que uma perfuração interna e sangramento interno, a maioria das vezes causa morte. E naquele momento ali eu pensava: meu Deus, eu estou morrendo. Eu começava a falar com as pessoas que estavam do meu lado: não deixa eu morrer. Eu não posso morrer agora. Porque eu sabia que se eu morresse daquele jeito eu estaria no inferno. Porque a palavra de Deus, ela fala, eu aprendi desde criança. E essa palavra aqui, ela é poderosa, meus irmãos. Essa palavra, ela é poderosa. Nenhum cientista na terra, por mais sábio que ele seja, conseguiu prever o que iria acontecer, porque essa palavra foi escrita milhares de anos atrás. E está escrito aqui que nos últimos dias haveria filho levantando contra pai, e pai contra filho, a ciência multiplicando, e nós temos visto tudo isso acontecer. Que cientista conseguiria prever isso? Nenhum homem ou mulher, por mais estudada que seja, vai conseguir prever o que vai acontecer daqui a 100 anos na terra. Eles podem supor, mas falar a verdade não. Mas essa palavra aqui fala a verdade. Você pode pegar ela e ler, você vai ver que tudo que está escrito aqui, tudo que Jesus falou, que iria cumprir, iria fazer, iria acontecer, tem se cumprido no nosso meio. Glória a Deus. Amém? Irmãos, então eu sofri aquele acidente, e ali os bombeiros chegaram, me pegaram rapidamente, me levaram para o hospital. E eu chegando ali no hospital, avisaram para minha família, todo mundo desesperado, correram para lá. Meu irmão chegou ali, meu irmão mais novo, que sempre foi muito mais unido comigo. Ele chegou ali desesperado, as pessoas me contaram depois, porque eu estava lá dentro, numa sala de emergência, né? E aquele tanto, quando eu vi eles me carregando para ali, aquele tanto de médico chegando em volta da maca que eu estava, eu me lembrei do sonho que eu tive. Eu falei: meu Deus, olha aí. O Senhor já tinha me avisado e eu não tinha entendido nada. O Senhor estava querendo me livrar daquele momento. Mas o Senhor muitas vezes falava para mim: Célio, volta. O Senhor usava vasos e falava: olha, eu tenho plano na tua vida, volta. O Senhor usava vasos e falava: olha, eu quero te usar. E é você, volta. Mas eu endureci o coração e eu não voltava para a casa do Senhor. Muitas vezes eu vinha à igreja, levantava a mão, às vezes porque o pregador insistia demais, mas eu saía dali e minha vida continuava sendo igual. Eu não mudava. E ali eu pensando: meu Deus, e agora? E aqueles médicos chegavam para mim e falavam: sabia que você pode morrer a qualquer momento? Irmãos, e ali o meu pescoço começou a inchar, e a inchar, mas a inchar tanto, a inchar, que eu comecei a ficar irreconhecível. Está aqui minha mãe que me via lá. Ela via o meu pescoço inchando, aqui em mim assim, tocou tudo. Cabeça com pescoço, não via mais pescoço, inchado, todo inchado. Todinho inchado. E os médicos reuniram a família, não foi? Os médicos reuniram a família toda e falaram para eles: olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia é muito perigosa, é muito arriscada. Nós precisamos da autorização de vocês para fazer essa cirurgia, porque ele pode morrer durante a cirurgia. E eu ali naquele leito de hospital, eu orava a Deus, eu falava: meu Deus, porque muitas vezes o Senhor falou comigo e eu não ouvi sua voz. Porque muitas vezes eu não quis ouvir aquilo que o Senhor estava falando comigo. Eu falava: meu Deus, e aí naquela hora a gente lembra, né? Porque na hora que está tudo bem, muitas vezes nós esquecemos de Deus, né? Na hora que está indo tudo bem, está tudo bem em casa, está tudo bem com o nosso bolso, está tudo bem com a nossa família. Muitas vezes Deus é a segunda opção, né? Mas e quando nós deparamos com a morte na nossa frente? E quando nós deparamos com aquele problema difícil, aquela situação que nós não conseguimos resolver, que tem que ser só Ele, aí nós corremos para os pés de Jesus, não é? Foi o que aconteceu comigo. Eu corri para os pés de Jesus e falava: Senhor, não deixa eu morrer aqui. Aí, meus irmãos,
aquele pescoço só inchando, e eu já quase não estava conseguindo respirar mais. Eles colocaram um aparelho, desde quando eu cheguei eles já tinham colocado aparelho de oxigênio no meu nariz, mas aquele oxigênio já não estava mais, nem o oxigênio do nariz já não estava dando mais para mim respirar, a minha garganta estava fechando toda. O médico disse que ia ter que fazer uma cirurgia aqui, abrir, eu me esqueço o que chama essa cirurgia que eles fazem. Isso mesmo. E o médico disse que iria ter que fazer, e a família toda entrou em oração. Naquela época eu trabalhava na rádio ainda, e todo mundo começaram a pedir oração através das rádios em Uberlândia, as rádios evangélicas, tinham várias rádios gospel, rádios evangélicas em Uberlândia naquela época, e todo mundo começando a pedir oração, e muitos me conheciam, quase todas as pessoas que trabalhavam nas rádios me conheciam, e ele chegava na rádio e falava, olha, sempre me chamaram por Célio Rodrigues, falaram, o Célio Rodrigues teve um acidente e está à beira da morte no hospital, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir pela vida dele. E começaram uma oração, aleluia, obrigado. Grande Deus. E teve um dia, meus irmãos, que eu estava ali, aquele pescoço todo inchado, eu estava ali naquele quarto, era uma manhã, e entrou uma voz naquele quarto, pastor, uma voz suave, uma voz que fez o meu corpo arrepiar todo em cima daquela cama, e uma voz que dizia assim, eu filho, mas eu saro. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Grande Deus. E outro dia eu acordei de manhã bem cedo com um médico me chamando ao lado do meu leito. E eu abri os olhos e olhei assim, com o corpo todo cheio de feridas, meu braço, eu tive muitas cicatrizes no braço que não sararam até hoje, unha que não voltou a ser como antes. Eu tive muitas cicatrizes que ficaram marcadas no meu corpo. E aquele médico chegou ali e me chamou. E quando eu olhei para ele, ele olhou para mim assim, ele deu um sorriso para mim naquele momento. E ele disse, olha, deixa eu ver seu pescoço. Meus irmãos, todos nós sabemos que quando nós somos internados, é designada uma junta médica para cuidar daquele paciente que está ali naquele estado. E eu conhecia todos os médicos que estavam ali cuidando de mim. Eu conhecia todos eles. Eu conhecia o rosto de todos, das médicas, dos médicos, das enfermeiras. Eu conhecia o rosto de todos eles. Mas aquele homem que entrou naquele quarto naquele dia, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu nunca vi ele dentro do hospital. Eu não vou falar para os irmãos que foi um anjo porque eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Se eu falar aqui, eu não tenho certeza. Mas dentro do meu coração testifica que foi sim um anjo enviado de Deus. Glória a Deus. Porque aquele homem chegou para mim e disse, deixa eu ver seu pescoço. E ele pegou as suas mãos e colocou no meu pescoço todo inchado, daquele jeito, todo... Oh, meu Deus. Era uma coisa terrível, era uma coisa terrível. Só quem viu, como a minha mãe está aqui, dos que estão aqui, foi a única que me viu naquela situação. Aquele homem falou assim, apalpou o meu pescoço, apalpou de cá, apalpou tudo assim. Depois ele deu mais um sorriso para mim e disse assim, olha, não vai ser preciso fazer cirurgia não. Pode ficar Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. A minha mãe disse que quando o médico disse, ela está aqui de prova, se eu tiver mentira, ela fala que é mentira na hora. Eu nunca vi essa mulher mentir na minha vida. Eu nunca vi ela mentir, nem quando as pessoas iam lá, não é porque eu estou na presença dela, nem quando pessoas iam lá em casa, às vezes chamaram a gente não queria atender aquela pessoa, a gente falava, mãe, fala que eu não estou aqui. Minha mãe falava, não. Minha mãe saía lá fora e falava, está aqui sim, só porque ele não pode agora, está ocupado. A minha mãe disse que quando ouviu aqueles médicos dizer que eu poderia morrer naquela cirurgia e que teria que fazer aquela cirurgia, ela disse que foi para a oração, ela ajoelhou na beirada da sua cama, não foi isso? Ela disse que chorava tanto, mas tanto, e as lágrimas caíam em cima do colchão. Em cima da coxa. Da coxa, né? Aleluia. Pois é. E as lágrimas caíam. E ela disse que ia ali chorando, e de repente veio como uma voz, não foi isso? Como uma voz que falou com ela e disse, olha, acalma,
Se fosse para ele ter morrido, ele teria morrido lá no local do acidente. Se ele está vivo ainda, porque eu preservei a vida dele. Acalma, não chore. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vocês que é mãe aqui, vocês sabem. Ainda citou aquele versículo, operando eu, quem impedirá? O versículo de Isaías. O Senhor Deus diz para ela, operando eu, quem é que vai me impedir? Aleluia. E naquele momento a minha mãe diz que aquelas lágrimas que ela estava derramando ali, naquela coxa em cima da cama, diz ela que veio um alívio para o coração dela. Naquele momento o Senhor confortou o coração dela. E nós temos base bíblica. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a minha mãe disse que ela tinha certeza, pastor, que a coxa estava toda molhada de lágrima. E diz ela que passou a mão assim na coxa, a coxa estava sequinha. É verdade ou não é? Ela disse que passou a mão na coxa, a coxa estava toda seca, sequíssima. O Senhor consolou o coração dela. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor entrou naquele quarto ali, eu tenho certeza que foi o Senhor. Porque aquele homem que entrou naquele quarto, aquele homem que tocou no meu pescoço, aquele homem que disse, olha, não vai ser preciso fazer cirurgia, não vai ser preciso cortar o seu pescoço, você vai ficar bem. Eu nunca mais vi aquele homem lá, pastor. Ele nunca mais voltou lá para olhar meu pescoço. Voltavam os outros médicos da equipe médica que estavam cuidando de mim, mas ele nunca mais voltou. E a partir do momento que aquele homem falou isso, meu pescoço começou a desinchar. Glória a Deus. Meu pescoço foi desinchando. E o meu pescoço voltou ao normal, como era antes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu ainda passei alguns dias ali no hospital, porque por causa do sangramento, né, que eu tinha por dentro, porque a costela perfurou o meu pulmão, então eu estava sangrando por dentro. Aí foi preciso fazer uma cirurgia aqui, colocar um dreno de tórax. Eu fui preciso ficar mais alguns dias ali drenando aquele sangue pisado que saía de dentro do meu corpo. Mas, olha, irmãos, o Senhor esteve todo o tempo ali comigo. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor em todo o tempo confortava o coração da minha família. E o Senhor me guardou ali, e o Senhor me deu uma nova chance. E eu disse para o Senhor, quando eu sair dali, por onde eu passar, eu irei falar daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque o Senhor Deus é fiel, o Senhor Deus é vivo, o Senhor Deus é poderoso, o Senhor tem poder para livrar da morte, o Senhor tem poder para levantar as pessoas. Talvez você entrou aqui nesta noite, eu tinha preparado uma palavra aqui a respeito de Davi e Mefibosete. Mefibosete, aquele homem que teve os seus pés quebrados, aquele homem que ficou aleijado e não podia andar. Ele tinha nascido para ser rei, talvez. Ele era filho de príncipe, ele era filho de Jonatas, filho do rei Saul. Aquele homem teve os seus pés quebrados, e aquele homem foi jogado no esquecimento. E talvez você chegou aqui nessa noite, e talvez você tenha enfrentado um esquecimento na sua vida. Talvez você tenha passado por problemas na sua vida, porque aquele homem foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar quer dizer sem pasto, sem alegria. Lodebar quer dizer não fale. Lodebar quer dizer não grite. Lodebar quer dizer fique quieto, não faça nada. Ele foi viver numa terra que ele tinha que viver de miséria, esquecido, porque a sua ama, quando ouviu falar que Davi e os seus filhos, principalmente Jonatas, que era o pai de Mefibosete, tinha sido morto na batalha, ela na pressa pegou aquele jovem e deixou ele cair, e ele ficou aleijado de ambos os pés. É uma palavra muito conhecida, os irmãos conhecem muito bem essa palavra. Mas aquele homem, no esquecimento, um dia Davi, quando começou a reinar, ele disse, porventura não há alguém na casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia como ele? Aí chegou para ele um servo de Saul, cujo nome era Ziba, e disse, há ainda um aleijadinho. Davi não tinha perguntado nada sobre a vida dele, como ele era.
Mas tem pessoas que às vezes não acreditam na gente de jeito maneira, né, pastor? É, meu Deus. Tem pessoas que às vezes não acreditam de jeito nenhum. Fala, isso aí não é nada não. Vai sair o que disso aí? Mefibosete, coxo? Um coxo, Davi. Vai se lembrar dele para quê? Vai se lembrar de um coxo. Mas Davi lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas, lá no capítulo 20 de 1 Samuel, onde Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque os dois eram amigos e muito amigos. E eles fizeram uma aliança, e Jonatas Davi lembrando da aliança que ele fez com Jonatas, ele disse: por amor de Jonatas, eu vou honrar Mefibosete. E ele mandou carruagem até Mefibosete e buscou Mefibosete e trouxe Mefibosete para a sua casa real e disse para Mefibosete: olha, Mefibosete, eu vou restituir tudo aquilo que tiraram de você, tudo aquilo que era seu e você perdeu. Mefibosete que foi jogado lá no esquecimento. E o nome Mefibosete, irmãos, na Bíblia é um nome terrível, né? O significado de Mefibosete significa vergonha extrema. Talvez o diabo travou batalha contra a tua vida. Escute, irmãos. E talvez você, como eu, um dia pensava: poxa, Deus, não tem mais jeito para mim. Ninguém mais olha para mim, Senhor. Já tentaram quebrar os meus pés. Quando eu fazia a obra de Deus, era pregador da palavra também, pregava a palavra, ministrava. Pregador eu não sou ainda, mas eu ministrava e entregava o meu corpo para Deus. Falava: Deus, está aqui o meu corpo, está aqui a minha boca, está aqui a minha garganta, o Senhor pode usar da maneira que o Senhor quiser. Tentaram quebrar os meus pés. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez alguém já tentou quebrar os teus pés para fazer você parar, para você não continuar. Talvez são os problemas da vida. Talvez você está atravessando um deserto. Mefibosete nessa história significa eu, significa você. Davi nessa história significa Deus. Deus lembrou de você nesta noite, como Davi lembrou de Mefibosete. E Deus está mandando uma carruagem real hoje para te trazer, para você assentar na mesa, porque Davi disse para Mefibosete: olha, Mefibosete, a partir de hoje você vai assentar todo dia comigo na minha mesa, e você vai comer na minha mesa comigo todo dia. Aleluia! Obrigado por ter me renovado, Senhor. Aleluia. O Senhor tem visto o teu sofrimento, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem visto o que tem feito contigo, meu irmão, minha irmã. Talvez tentaram quebrar os teus pés para você não profetizar mais. Talvez tentaram quebrar os teus pés para você não ousar mais. Talvez tentaram quebrar os teus pés para você não falar mais a palavra de Deus. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu te levanto.
Porque neto naquela época também ele chamava de filho. Porque vai lembrar desse aleijadinho aí, eu não serve para nada. Talvez ele possa ter dito isso. Davi disse: a partir de hoje, você e toda a tua casa vai trabalhar para Mefibosete, porque eu estou restituindo aqui hoje. Meu Deus. Aleluia, a palavra de Deus diz que, aleluia, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entende que o Senhor está querendo dizer para você nesta noite de cantas, neves, turidecomanai. O Senhor está dizendo que vai tirar dessa humilhação, meu irmão. O Senhor está dizendo que aqueles que te humilharam, aqueles que você talvez pregou e disse: olha, nada. Aquela vez que você cantou e a pessoa talvez dizendo: poxa, não te deu valor. Você falou a palavra de Deus e a pessoa disse: não, estou falando da carne, não, estou falando é dele mesmo. O Senhor está dizendo: eu vou te honrar novamente. Se você vir, se você entrar na minha carruagem real, eu vou te honrar novamente, eu vou restituir na sua vida. Eu vou restituir os dons, eu vou restituir a comunhão que você tinha comigo. Aleluia! Glória a Deus! Os velhos que me cantam, o Senhor está com saudade de você. O Senhor é para te ver, sim. Você foi feito para ser imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. O Senhor nessa noite está consertando os seus pés que foram quebrados. Receba Ele. Receba o nome de Jesus. Adore o nome do Senhor. O Espírito Santo está nesse lugar. Você pode sentir Ele aqui. Você pode sentir o Espírito Santo aqui nesse lugar. Ele está aqui. O Espírito Santo está curando corações aqui. Receba. Não pare. Siga em frente. Não pare. A cruz está pesada, mas Jesus te ajude a carregar. Eu queria uma ajuda da irmã Rosa, que se fosse possível hoje. Aleluia. Nós já estamos acabando, meus irmãos. Aleluia. Isso aqui não é só emoção. Deus colocou no meu coração essa palavra para você. E quando Deus fala, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta para Ele vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quando me foi feito o convite para pregar, eu disse: Senhor, o que eu vou falar, meu Deus? O que eu vou falar, o que eu vou pregar? Senhor, a minha vida está aqui nas tuas mãos. Eu não quero falar de mim mesmo. O Senhor sabe que eu sou pequenininho. Hoje, quando eu cheguei aqui, o irmão Lucas olhou para mim e disse: olha aí, é um itinerante. Eu falei para ele: irmão Lucas, eu sou mais pequenininho que Davi. Mas sabia que Deus gosta dos pequenininhos, meus irmãos? Aqueles que é rejeitado, aqueles que ninguém dá nada por eles. É para eles que Deus veio, porque Deus disse: o santo não necessita de médico, mas sim os doentes. Adore a Deus nesse instante, sinta Deus falar com você através desse hino. Aleluia! Deus está restituindo, você vai receber se você crer. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Você está aqui nessa noite, você pode dar ouvido a essa palavra que você ouviu aqui, guardar no seu coração e praticar, se você quiser.
Mas se você quiser também, você pode deixar ela entrar por um lado e sair pelo outro e não fazer nada. Mas eu quero dizer que se você deixar ela entrar e cair, descer no seu coração e receber